Inclusive, eu tenho uma pergunta que ela meio que mescla com a pergunta da Grace. Eu já vi um pouco desse conceito de mobile first, que chamam, que é você Uhum, pensar no mobile primeiro. sim, E uma coisa que eu acho muito interessante de ser abordado é as unidades de medida. No curso sim. do Alura, nos 4 módulos, a gente só vê pixel e EM, Uhum, no máximo. sim. Ah, Tem, vocês veem M ainda? M, a gente vê nos que eu EM, vi não tinha M. Isso já, a gente M vê já é muito bom. a gente vê um pouquinho. Ah, mas também tem viewport, viewheight. Sim. Porcentagem a Uhum, gente também vê, para eu não falar aqui a pouco. A gente também vê porcentagem e também tem a unidade de medida RAIN, que é uma que a gente não usa sim. Uhum. no curso. Eu queria que você falasse um pouco, essas unidades de medida, elas ajudam na hora da responsividade? Você acha que fica mais fácil? Por exemplo, ao invés de eu colocar um 100%, colocar um 100% viewport, alguma coisa assim? Cara, nossa, e é engraçado porque eu vi um vídeo que fala sobre isso, tipo assim, quando usar pixel, quando usar porcentagem. Eu vi ontem esse vídeo, é um videozinho de uns Ah, então 3 você já 4 está minutos que preparado. ajuda bastante. Cara, pixel, que é o que mais vê. No começo, quando eu fazia meus sites, a maioria era pixel, né? Por exemplo, uma div geralmente era pixel, agora se fosse uma coisa maior era porcentagem. Hoje, acho que no site que eu fiz aqui, muito raramente eu uso Pixel. Acho que no meu portfólio nada eu fiz com Pixel, porque o ruim do Pixel é que ele ignora pré-definição de navegador, por exemplo. Você pode chegar no seu Google Chrome, setar que eu quero que as fontes dos sites que eu acesso seja tanto. O Pixel, ele ignora essas restrições que você coloca no navegador e ele força o usuário a ser sempre aquele tamanho. Ou então, por exemplo, se você está num mobile, ele não se adapta e o mesmo tamanho que está numa tela de, sei lá, 32 polegadas vai ficar num celular de 5 polegadas. Então o Pixel ele é muito chumbado, não é bom. Ah, o ideal para basicamente tudo que vocês vão fazer é usar o EM mesmo, porque o EM ele pega como unidade a unidade de dentro do container que esse texto está inserido, ou dessa, que essa div está inserida, e ele é bem mais inteligente. Porcentagem, eu particularmente não gosto de usar porcentagem. Porcentagem eu uso mais para largura, mas eu acho arriscado, principalmente quando você pensa em responsividade, usar porcentagem não é muito legal. Então, as duas opções mais otimizadas, vamos falar, é o EM e o REM. E a parte de viewport você pode usar, mas também ela buga muito com a parte do mobile, por exemplo, ele não considera um menu hambúrguer, que você vai expandir ali no seu celular, vai crescer aquele menu gigante e a viewport vai passar a ser uma coisa bem menor. E aí seu site pode quebrar todo se você fazer essa responsividade pensando em VH. Então procura com praticamente tudo aí que vocês estão fazendo usar ou EM ou REM. Eu vou pegar o vídeo aqui, tem dois vídeos que eu consigo passar para vocês, um que fala sobre todas as unidades de medida, tanto o pixel, porcentagem, ou todos os caras que tem aí, e também a diferença do EM para o REM. O EM ele é mais visando o que está inserido dentro do container, e o RM ele é mais pensando no arquivo em geral, no HTML em geral. Ele pega como porcentagem o todo do projeto, e não só aquele container que ele está inserido. Eu uso mais o RM ele não parece fazer sentido quando você está mexendo em coisa menor, é mais para uma section inteira, para uma side, para um article, algo divs grandes, blocos do código, e o EM eu uso para coisas miúdas dentro dessas sections maiores, tá? Mas eu vou mandar uns vídeos legais que tem sobre isso, porque eu fazia meu site, eu na minha cabeça era, eu vou usar porcentagem, porque porcentagem vai mudar para um celular, vai continuar sendo 50%. 50% é 50%, seja numa tela grande ou tela pequena, mas pensando em user experience, isso é bem ruim, porque o que fica bom no desktop fica geralmente muito ruim num celular. Então você já tem que usar medidas mais otimizadas para essa parte de responsividade. No meu portfólio eu estou usando, eu uso bastante V8 porque a ideia que eu peguei foi de ocupar de ponta a ponta na maioria das coisas, mas eu uso bastante EM para essa parte de responsividade, é o que faz mais sentido. V8, View Height e também tem E aí o o VW é o View Sim. Widget. Qual a diferença deles para porcentagem? Assim, só para Cara, eu é tô meio porque confuso. a porcentagem ela pega em relação à div que ela está inserida. Então, por exemplo, você tem uma div dentro de uma div, você quer 50% na div filho. Ele vai ter 50% em relação à div pai.
Agora, o viewport, ele ignora div, ignora código, ignora tudo, vai ser o tamanho da tela que está sendo exibida. Não tem isso de quebrar div, de quebrar section, article, nem nada do tipo. Ele vai pegar 50% da tela, mesmo se a div pai tem, sei lá, 30%, se você falar que é um 50 v8, a div filho vai sobrepor o tamanho do pai e ficar sempre com 50% da tela. Ele ignora toda essa hierarquia de pai e filho aí e coloca sempre 50% da tela chumbada aí, se você colocar um V8 ou um VW. É Entendi. mais drástico, por isso que tem que usar com cuidado, porque ele pega toda a hierarquia que você criou aí e joga para vala. Então tem que usar pouco. Só para, por exemplo, tem alguns sites que eles têm como se fosse um 3D, alguns elementos que fogem ali da box. Uhum. Aí ele geralmente usa V8, mas tem que ser usado com cuidado, porque a responsividade desses caras fica bem mais difícil de fazer, principalmente se não for todo o site feito dessa forma. Se você faz todo o site usando VH, aí você consegue pensar em deixar ele responsivo com mais facilidade. Agora, se você coloca um elemento específico com VH ou V8 ou VW e o restante usa porcentagem ou EM, na hora de deixar isso responsivo vai dar bastante conflito, é bem chatinho de mexer. Então é bom usar pouco o VH. O EM e o RM são os mais indicados. Eu acho que seria legal trazer uns exemplos. Você tá mutado, João. Tá? Tô? Ah, Alô? agora saiu, agora saiu, agora saiu. Ai, que susto. Eu acho que seria legal trazer uns exemplos das unidades de medida, abrir um Visual Studio Code da vida para ir mostrando pro Uhum. pessoal. Porque tem Sim, uma pode galera ser. que ainda está começando e fica confusa. A gente V8, Sim, ViewHack. Eu queria fazer uma pergunta ao Lucas. pode falar. Eu assisti um curso em que o professor de CSS ele falava, antepunha a visão de responsividade tradicional com a mobile first. E pelo que eu entendi, falava que a responsividade tradicional ela vai do desktop até o mobile. E o mobile first trabalha desde o início pensando no smartphone, né? Uhum, Agora, o professor, no caso, falava que algumas, em algumas circunstâncias, o pensamento de responsividade tradicional vale a pena, no sentido de que um site institucional ou um formulário é melhor a experiência do usuário no desktop, né, uhum, do que no celular. sim. Cara, eu acho que a ideia acaba se confundindo um pouco, porque, por exemplo, eu vou dar uma ideia de algo que aconteceu no meu trabalho, algo que real aconteceu. A gente tinha um produto, esse produto até então estava disponível só para mobile, então os clientes usavam ali no WhatsApp, usavam no aplicativo, isso tudo do Itaú, e aí pensaram, pô, vamos trazer isso para o desktop. E aí o que que fizeram? Não pensaram, beleza, a gente vai pegar a tecnologia, né, as funções que tem aqui e vai pensar num layout para desktop. A gente simplesmente vai pegar o que tem no mobile, vai esticar e colocar no desktop. Então, assim, pensando na experiência, isso foi extremamente rejeitado pelo pessoal de UX e UI que tem lá. Né? No Itaú eles pensam muito agora, principalmente estão focando nisso, tem a nossa equipe de CX que pensa na Customer Experience, que é não simplesmente colocar um monte de botão na tela, mas pensar realmente na melhor experiência, pensando no que a gente vai colocar na primeira tela, que é mais importante, o que vai colocar na segunda tela porque é menos importante, como vai dispor as coisas na tela. Então, a ideia por trás da responsividade, na prática, deveria ser: a gente vai pensar, antes de começar a desenvolver, a gente vai pensar em um layout para desktop e em um layout para mobile. Você tem que ter isso prototipado, visando, pô, qual que é a melhor experiência que o usuário vai ter em uma tela para celular e qual que é a melhor experiência que o usuário vai ter em uma tela para desktop. Não só fazer e beleza, agora eu vou dar um jeito de deixar isso bonito na tela de celular ou na tela do desktop, entendeu? É porque esse conceito se perde um pouco de uma coisa é deixar esteticamente bonitinho, pô, show, criou um botãozinho hamburgueria, as coisas estão ficando do tamanho certo, mas pensando na usabilidade em si ficou horrível. Isso tem muita coisa lá, por exemplo, lá no desktop, coisa de banco usa muito tabela. E aí o que fizeram quando foi passar isso para um celular foi pegar uma tabela e jogar num celular. Só que ver uma tabela em um celular é horrível. Então o que tinham que
que tinha que ter sido feito bom, vamos repensar essa tabela aqui numa forma da gente dispor essa informação de um jeito que faça sentido para mobile. Vamos fazer um cardzinho bonitinho, que caba na tela inteira, que você consiga ver a informação com folga. Mas não, pegaram uma tabela grande, apertaram ela até ela caber na tela de um celular e aí o texto ficou horrível, não dava para enxergar nada, entendeu? Então acho que realmente tem essa questão de o desktop, geralmente dá para você pensar numa usabilidade melhor lá, e quando for fazer para mobile, não é só pegar o que já tem no desktop e apertar para caber no celular, você tem que repensar na experiência. Isso já foge um pouco da parte de HTML. Claro que quando você for fazer isso, você vai tentar deixar de uma forma que seja mais lógico para o usuário usar, mas aí já entra muito na parte de UX e UI, que é pensar na usabilidade do usuário ali, em como a experiência dele vai ser afetada por essas mudanças, entendeu? Mas faz bastante sentido isso que ele falou. A usabilidade, geralmente o pessoal pensa primeiro em desktop, porque não mais, né? Antigamente era mais usado no desktop, agora geralmente o pessoal usa para celular, mas ainda tem muito isso, pelo menos no meu trabalho. A gente não faz nada pensando em mobile. Se alguém pega uma tela menor e tenta usar as coisas lá do banco, a maioria quebra absurdamente. Então, assim, é um conceito que devia ser mais utilizado, isso de repensar a experiência, mas não acontece ainda. Isso faz bastante sentido que você comentou. Não sei se eu falei, não sei se fez sentido. Fez total Vai sentido. entender. Inclusive, eu fiquei com uma dúvida agora. Qual você acha que é o tamanho da ligação de um desenvolvedor front-end com a área de UX e UI? Você acha que é importante a gente ter esse conhecimento, pelo menos entender um pouco? Cara, depende do que você faz. Por exemplo, lá onde eu trabalho é meio que uma linha de produção. A gente tem na minha equipe tem uma pessoa de UX, que ele é o cara que vai, a gente tem tem o UX e tem o UI, né? O cara que vai atrás do cliente final, ele conversa com os caras para entender, pô, para você o que seria o melhor cenário? Você preferia que fosse aqui ou fosse ali? Ele tem o cara que vai atrás do usuário, faz essa pesquisa, elabora um documento e passa para o designer. Daí o designer vai lá num Figma, num Photoshop da vida e elabora esse layout para a gente. Daí a gente que é desenvolvedor, simplesmente a gente recebe um layout pronto e a gente passa isso para HTML e CSS. Então, assim, nesse cenário onde é basicamente uma esteira de produção, você é responsável só por essa parte, e se eu falar, putz, isso aqui ficou feio, isso aqui eu preferia fazer de outra forma, mas eu não posso, você não tem tanta necessidade de você entender conceito de UX ou UI ou nada do tipo. Agora, se você é um cara que atua mais livre, se você é freelancer, por exemplo, ou mesmo se você quer fazer sites por conta própria. Putz, quero criar meu portfólio, quero fazer site para a loja de fulano, de ciclano. Aí é bem importante tu ter essa ideia. Tem muita teoria aí de cores que você precisa saber, de pô, esse texto aqui ele tem que ter um ponto final, ele não tem que ter um ponto final, ou, cara, para você ter uma ideia, a gente mexeu num projeto recentemente onde ia aparecer uma mensagem de erro pro gerente. Ia aparecer assim, só para dar um contexto para vocês, as coisas que a gente desenvolve geralmente não são voltadas para o cliente final, mas para os gerentes do Banco Itaú. Então a gente precisava emitir uma mensagem de erro na tela para esse cara, que basicamente ia falar, olha, o campo que você digitou está com um número de caracteres errado. Era essa a mensagem que a gente ia exibir na tela. Durou mais ou menos umas 2 semanas a discussão de qual seria a mensagem, se seria o número de caracteres inválido ou se você colocou o número de caracteres a menos ou a mais. Caramba. Então tem uma Nossa. cisma nesse ponto muito, muito grande, sabe? Então se Nossa, você for verdade. fazer se você vive nesse cenário aí onde você vai só pegar um trecho, não tem tanta essa necessidade de você saber tudo. Agora, se você vai fazer site por conta, é legal você saber, porque tem muito site feio por aí, cara. Muito site que cansa o olho só de você chegar perto. Já vi vários Inclusive, deles. sim, inclusive, tipo, eu trabalho nesse cenário que eu comentei pra você, onde meio que é uma esteira de produção, eu não posso ativamente palpitar em muita coisa. De vez em quando a gente fala, pô, isso aqui não ficaria melhor assim, ou de outro jeito, mas ativamente a gente não bate o pé para decidir nada, mas eu pretendo fazer pós em UX porque eu acho muito legal, sabe? Eu, como desenvolvedor, eu quero, quando começar a desenvolver meu projeto, eu já quero ter todos esses conceitos de teoria das cores, o que eu preciso usar,
como eu vou prender o usuário, como eu vou fazer o usuário ficar mais tempo na minha página. Eu quero já começar a desenvolver os sites pensando nisso. Por mais que provavelmente eu não vou colocar isso em prática no meu trabalho, eu quero ter esse conhecimento para falar, putz, na parte de front-end, eu sei desde o começo, desde o conceito ali por trás do projeto até a parte final, que é codar o código em si, saca? É uma meta que eu tenho, por mais que provavelmente eu não vá utilizar isso no meu dia a dia, mas eu acho muito legal essa parte. Acho que andam juntas ali, muito provavelmente você não vai usar tudo, mas eu acho que é importante você ter esse conhecimento, pelo menos o básico. É legal você ter esse conhecimento, sim. Legal, eu também gosto dessa parte de UI UX. Eu acho muito interessante. Ah, eu acho muito legal, cara. Quando eu fiz um cursinho, não sei se vocês já ouviram falar, tem uma plataforma chamada Origamid. Ele é um cara sozinho, ele não é uma plataforma igual a Alura, por exemplo, é um cara sozinho que dá esses cursos e ele tem um módulo só sobre essa parte de ah, o tipo de fonte que você vai usar, a cor da fonte que você vai usar, onde você vai posicionar, o que que faz mais sentido, se você vai deixar a borda arredondada, borda pontuda. Tem toda uma teoria por trás disso que faz muito sentido. Então, quando se pega para estudar isso, é bem legal. E para vocês que estão nessa fase de. Pelo menos para mim foi assim. Quando eu aprendi a fazer site, eu fazia site o tempo todo. Tipo, era 50 sites por semana que eu fazia para ficar brincando. Então, já fazer site com isso em mente fica bem legal. É uma Eu ideia. acredito que eu assisti algum vídeo do Origami, né? Que ele Uhum. falava da questão de direitos autorais. Algumas fontes você não pode sair usando Sim. à torta e à direita, Uhum. né? Sim, tem isso também, tem direito autoral em tudo. Tem muita coisa que não pode usar, inclusive tem várias bibliotecas de ícone que a gente pega, que também ele deixa claro lá que se você for usar, ícone besta, tipo assim, uma setinha de botão, se você usa, você pode ter seu site derrubado porque usou, é bem chatinha essa parte. Tem bibliotecas próprias para isso, são bibliotecas onde eles já deixam lá, ó, isso aqui você pode usar, não tem direito autoral. Mas tem muita coisa que tem direito autoral nessa área aí. Agora, fala um pouco, assim, como um desenvolvedor front-end, até que ponto ele tem que saber alguma coisa de Photoshop ou Illustrator? Você estando numa equipe, existem esses profissionais que estão ali do seu lado? Então, no meu caso, eu não sei nada de Photoshop. Eu até sei um pouquinho de nada, mas assim, coisas que eu aprendi por fora, mas na minha empresa mesmo não tem exigência nenhuma de mexer com nada, Photoshop, Illustrator, Figma, por exemplo, que é a ferramenta que geralmente usam para prototipar. Eu não preciso saber absolutamente nada, porque é o que eu disse, eu não vou nem encostar nisso, saca? Se você for fazer coisa individual sua, é legal saber, porque eu falo por experiência que às vezes eu tenho uma ideia na minha cabeça e eu falo, putz, eu quero uma imagem tal. E aí eu passo 3 horas no Free Pick procurando uma imagem que que é no sentido que eu tô querendo, sabe? Então, se você souber, ajuda, mas pensando em empresa, não vai ter nenhuma empresa que vai pedir para você saber disso. Pelo menos se o cargo for front-end, se for uma coisa mais ampla aí, onde você vai ter um mix de funções, pode ser que peça, mas se for para front-end, você não precisa saber nada envolvendo design, não. É só HTML, CSS e JavaScript, a base, aí você já consegue arrumar um emprego na área. Não precisa de nada mais que isso. Eu fiz alguns projetinhos assim de cursos, né? E à Uhum, medida que eu queria personalizar, colocar, sei lá, queria fazer usar a mesma estrutura, mas para um projeto diferente. Eu percebi essa uhum, necessidade de fazer algumas coisas no. Eu aprendi um pouco de Illustrator. uhum. Agora, design é um mundo, né? É muito complicado porque exige um profissional que Sim, seja sim. especializado. Cara, assim, na área de, pelo menos pro banco, né? No banco você não vai ver ilustração lá no site, né? Dificilmente vai ter algo que fuja aquela coisa, entre aspas, careta ali de banco. Mas eu vejo um pouquinho do pessoal que é UX e UI fazendo os protótipos. Eu não sei se vocês conhecem uma ferramenta chamada Figma, é um cara gratuito e ele é só para você fazer esse tipo de design, fazer esses templates de site, mobile. E você não precisa saber nada de desenho para conseguir prototipar ali. Ele é bem intuitivo, é basicamente blocos ou círculos, formas geométricas que você vai colocando uma em cima da outra para formar o template. Eu não entendo nada, eu não vi nada disso na faculdade. Eu fui começar a ver um pouquinho disso quando eu fui começar o meu portfólio que eu queria fazer e eu falei,
vou primeiro prototipar para depois fazer. No fim, eu acabei não prototipando, porque eu fiquei com preguiça mesmo. Mas tem alguns vídeos no YouTube de, sei lá, 40 minutos que eles ensinam como usar a ferramenta. E é uma ferramenta simples, é o que eu falei, assim, a parte de fazer o protótipo, você não precisa saber desenhar nem nada. Com um vídeo de 1 horinha você consegue ficar ali pronto para fazer isso. O que as empresas pedem, se você for, por exemplo, trabalhar na área de UX, é mais você entender os conceitos por trás. Mas a parte de prototipar limão na massa é bem tranquilo, com qualquer vídeo no YouTube aí você consegue pegar as manhas, porque a ferramenta é bem intuitiva. É só você, pô, tem ali do lado um quadrado, tu pega o quadrado, estica, tem um círculo, tu estica, é bem simples de mexer. Não precisa mexer com desenho nem nada para conseguir nem ir para a área de UX, você precisa manjar de desenho, é bem tranquilo. Oi, boa noite. Boa Tudo noite. bem Boa com você? noite. Opa. Eu tenho duas dúvidas. A Fala aí. primeira é como que é a rotina de um desenvolvedor front-end numa empresa grande? Uhum. E a segunda é se você fez algum curso de desenvolvimento, esses cursos particulares que tem no mercado, ou se foi faculdade mesmo, como Beleza. experiência. Show. Bom, vou responder a segunda pergunta primeiro, que é mais curta. Meu primeiro contato com web design, ou qualquer uma dessas coisas, foi no Senai. Eu fiz um curso de web design no Senai, porque eu estava sem o que fazer, e minha mãe falou, você precisa estudar, e aí ela me obrigou a fazer alguma coisa. Daí eu fiz esse cursinho, gostei, aí eu falei, pô, eu quero ver programação como um todo, se tem algo que eu curto. Daí eu fiz técnico em ETEC, eu fiz aquele curso de informática, que é voltado para programação. Daí gostei, falei, quero me aprofundar mais na área, daí eu fui fazer faculdade de ADS. Daí eu sou formado em ADS pela FIAP. Quero agora fazer pós em UX, mas está muito caro, então eventualmente aí vai acontecer, mas não por enquanto. E aí de cursinho particular eu tenho esses mesmos que você tem. Eu tenho alguns cursos comprados na Udemy, por exemplo, e a assinatura da Alura que eu faço os cursos mesmo. Mas o grosso foi faculdade, e na raça mesmo, cara. Tipo, as coisas que eu uso no meu dia a dia tem mais coisas que eu aprendi na internet e tentando e pedindo ajuda pro pessoal do trabalho do que coisa que eu aprendi na faculdade. De formação é isso. E sobre a rotina, olha, tem aqui, pelo menos na BRQ, a gente tem algumas modalidades. Tem projetos on demand, que eles falam, né? Que é, eu sou uma pessoa sozinha, chegou um projeto ali, eles falam, ó, você tá sem fazer nada, pega esse projeto aqui para fazer. Ou tem squads. Então, hoje eu estou atuando numa squad, squad que atende um produto específico do banco, e aí qualquer demanda que chega para essa squad, por exemplo, a gente quer que tenha função nova. Beleza, vamos pegar todos esses pedidos que tem para nossa squad e vamos distribuir pelos integrantes da squad. Daí, falando do dia a dia mesmo, a, a minha experiência hoje na pandemia, o pessoal se apaixonou por fazer reunião. Então, meu dia mais é ficar em reunião alinhando como que vai ser um projeto do que de fato fazendo o projeto. Mas o meu dia a dia eu acordo, daí logo cedinho de manhã tem a nossa daily. Eu não sei se vocês já estão familiarizados com Scrum, mas tem ali as reuniões que toda equipe tem, que são, a gente diariamente tem uma reunião chamada daily. Na daily a gente vai falar, putz, eu estou atuando nessa atividade aqui, consegui fazer X coisa, eu estou com um impedimento, que é a minha máquina não está funcionando, ou eu preciso instalar tal programa, e aí geralmente você pede a ajuda de alguém ali, ó, fulano, você consegue me ajudar? Ou alguém se oferece para te ajudar. Então tem essa reunião que acontece diariamente, que chama daily. A gente tem as reuniões que acontecem, o trabalho lá na squad a gente divide por sprint. Sprint basicamente são blocos ali dentro do mês, divisões que a gente coloca para a gente conseguir ter um controle de começo, meio e fim. Então, aonde eu trabalho, a gente define sprints de 2 semanas. Então, a cada 2 semanas, a gente vai ver o que foi feito nessas 2 semanas, ver se a meta que a gente tinha traçado para essas 2 semanas foi atingida, se não, o que precisava ter resolvido. Então, por exemplo, na última sprint, eu peguei um projeto só, é uma demanda simples, onde a gente tem que alterar algumas coisas em tela, mas como lá tem muita mexida com API, a gente se comunica com muitas siglas, daí são mais ou menos aí umas 2 sprints para a gente terminar isso. Então, acabou esse sprint, a gente vai chegar lá, beleza. Essa história aqui, o Lucas tinha dito que em 2 semanas ele ia ter já conseguido concluir 50% dela. Lucas, quanto que você concluiu? Eu concluí 40%. Por quê? Tem algum impedimento? Tem esse tipo de reunião para a gente dar esse feedback do que está rolando. Tem a demo.
A demo basicamente é uma reunião para a gente mostrar o que a nossa squad conseguiu atingir durante esse período. Então, putz, ó, nessas 2 semanas, fulano conseguiu entregar projeto tal, olha ele aqui já em produção, que legal, tá funcionando, agregando valor lá para o cliente. Fulano conseguiu, sei lá, criar uma ferramenta que está ajudando a X-Forma, tem essa reunião para a gente fazer esses demonstrativos. Então, na minha rotina, basicamente eu entro, participo dessa reunião e aí vou atrás da minha demanda lá, fico cuidando da minha demanda, codando. Geralmente é codando que eu estou fazendo. Tem algumas demandas que são coisas, por exemplo, Lucas, consegue acesso para todo mundo da squad da ferramenta tal. Daí é mais coisa de você ficar abrindo chamado, pedindo e-mail, essas coisas, mas no geral, geralmente é codando. Raramente não tem alguma outra reunião para projetos futuros, por exemplo, tá chegando uma demanda tal, vamos organizar aqui para ver a partir de qual data a gente pode assumir a responsabilidade de tocar essa demanda, e quando for chegar essa data, quem é que vai ficar com essa demanda, esse tipo de coisa. É dividido ali entre reuniões para fazer alinhamentos de projetos futuros ou de projetos que estão acontecendo, e codar a demanda que eu estou tocando em si. Daí, sobre volume de demanda, varia muito se é uma demanda pequena, porque como o banco é muito grande, a gente interage muito com outras equipes. Então, às vezes, putz, eu preciso chamar uma API, só que o pessoal de back-end responsável por essa API está embaçando para liberar. Então, às vezes, toda a minha parte já está pronta, só que eu estou parado sem conseguir continuar por conta de outras coisas. Quando cai nesse tipo de situação, aí eu consigo puxar uma segunda demanda para ir tocando enquanto essa primeira não anda, entendeu? Mas caso não seja o caso, geralmente é uma demanda por vez só, cada um com a sua demanda ali, e aí tem a sprint. Se for a ideia de terminar esse projeto ainda nessa sprint, chegou no fim da sprint, todas as pessoas pegam novas demandas ali e assim vai. Basicamente é isso. Nossa, legal. Eu Gostei. não sei se ficou claro, pareceu meio Assim, bagunçado, né? eu fiquei com uma visão meio desmistificada agora, porque quando a gente pensa em programação, a gente da área de tecnologia é um pouco mais fechado em si. Então, quando a gente pensa em ser programador ou trabalhar com tecnologia, a gente pensa que vai ficar mais na nossa, mexendo no computador. Pelo que você falou, você tem quase umas 2 reuniões por dia, assim, fácil. Cara, tem dias que, tipo, das 8 horas eu tenho 6 horas de reunião, 2 horas codando, sabe? Tem dias que é bem puxado. Mas, assim, isso que você falou não rola. Inclusive, eu entrei aqui na BRQ já era a pandemia, né? Sim. Então, semana passada, a gente fez o primeiro encontro presencial, inclusive com o pessoal do Itaú. E a gente foi fazer uma dessas cerimônias que eu comentei, que era a planning. A planning é uma reunião que tem no começo de cada sprint para a gente planejar quais são as histórias que a gente vai concluir nessa sprint e para quem vai ficar cada uma. E foi a primeira vez que eu participei de uma reunião dessa presencial. E, cara, é muito esquisito, você fica muito envergonhado de falar em público, porque toda a experiência que eu tenho com isso é falar no Teams aqui com a minha webcam ligada, eu tô sentado na cadeira do meu quarto, tranquilão. Mas fazer isso presencial é bem esquisito, mas isso que você falou não existe de, tipo assim, eu vou... Uhum. Até existe isso de, que nem, quando eu não estou em reunião, eu pego, coloco uma musiquinha, e começo a codar aqui, fazer meu sitezinho e show, cara, é bem legal. Agora, essa ideia de sozinho aqui, tô na minha caverna, não vou interagir com ninguém, não existe, porque você tem muita reunião. Principalmente na pandemia, que não tem essa limitação física, a galera marca reunião pra tudo. Toda hora eu tô aqui de boa codando, e aí do nada tem alguém me ligando, porque, putz, ó, minha máquina travou, me ajuda. E eu, tipo, não tenho nada a ver com isso, sabe? Mas a pandemia permite que a galera marque reuniões mais do que costumava. Então, assim, você acha que além das nossas habilidades, tipo as hard skills, que é saber programar em HTML, CSS, JavaScript, a gente tem que desenvolver essas habilidades sociais para saber lidar com as pessoas, conversar, falar de uma maneira clara e objetiva. Não, com certeza. Aqui na da BRQ a gente tem uma coisa chamada PDI, que é Plano de Desenvolvimento Interno. Rola geralmente trimestral isso. Então, trimestralmente a gente vai traçar 3 coisas que a gente quer aprender. Uma hard skill, que é algo técnico, então, putz, eu quero aprender HTML, eu quero aprender JavaScript, algo nesse sentido. Uma skill livre, então você pode escolher o que você quiser. Eu quero aprender inglês, eu quero aprender Libras, sei lá, qualquer coisa que você quer aprender. E uma soft skill. Então você tem que escolher uma soft skill. Que nem a minha última soft skill foi comunicação. Então eu tive que elaborar um hands-on
e dar um hands-on sobre uma tecnologia que a gente usa lá para todo mundo, para treinar isso de falar em público. E no meu caso, que E um eu sou da BR, hands-on? hands-on é uma aula. Junta todo mundo Ah, da squad e é é. um mão na massa ali, ó, é assim que você faz isso, é assim que você faz aquilo, né? Para justamente exercitar essa questão de falar em público, principalmente eu da BRQ que trabalho pro Itaú, a gente interage muitas vezes com o pessoal do Itaú, pessoas importantes do Itaú. E Então geralmente ter é essa isso. habilidade ali de conversar com o pessoal é bem importante, tem que Ah, desenvolver muito isso. nossa, eu achei incrível. Você desenvolver tanto uma hard skill como uma soft skill é bem importante. Sim, que nem esse trimestre as minhas skills estão Angular, que eu estou fazendo no meu portfólio, que é parte do meu plano de desenvolvimento interno. Ah, de soft skill, eu tô lendo um livro sobre autogerenciamento, chama Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E aí eu vou ter que fazer uma resenha sobre esse livro. E diz que o livre eu peguei. Eu nem lembro qual é que eu não comecei ainda, cara. Mas isso, todo trimestre a gente tem isso, e aí a gente propõe isso, e depois a gente tem que, de alguma forma, mostrar se a gente conseguiu ou não atingir essa meta. Seja, no caso do Angular, fazendo um site, seja, no caso do livro, fazendo uma resenha, ou na outra skill livre, de alguma forma você vai ter que provar. Quer dizer, não provar, porque a ideia não é você fazer porque a empresa pediu. O foco é você se Obrigatória, a autodesenvolver, né? empresa quer que Mas é você só tenha. pra, tipo assim, Uhum. ó, não fiquei vagabundando, sabe? Basicamente é isso. Mas é bem Interessante. importante desenvolver também essa parte de soft skill, porque você vai interagir com muita gente. Principalmente nesse cenário que eu falei, comentei com vocês, que é uma esteira de produção, cada um mexe com um pedacinho, você vai ter que interagir com todas essas pessoas em algum momento. Então, por exemplo, nessa reunião de retro, onde você vai falar para todo mundo da sua squad ali, na minha squad deve ter umas 20 pessoas, eu vou falar o que eu fiz durante essa sprint, ou então essa release. A gente tem essas 2 semaninhas ou 3 semaninhas que a gente chama de sprint, e aí a gente tem um conjunto de sprints que formam uma release. Então, cada sprint são 2 semanas, mas a cada 3 meses a gente tem um bloco de sprints que chama release. E aí a gente tem uma reunião maior para falar, ó, nessa release, eu, Lucas, eu terminei o projeto Taos, eu fiz a publicação lá em produção de um projeto X, e isso você vai falar para um monte de gente. E aí, às vezes, semestralmente ou trimestralmente, tem reuniões com pessoas ainda mais acima para mostrar a squad como um todo, como está se saindo. Então, putz, a gente nesse semestre, a nossa squad entregou X projetos. E aí você vai falar com pessoas cada vez acima ali, então é importante saber desenrolar, cara. Tem que não só saber codar, mas tem que saber falar com o pessoal, porque vai precisar falar bastante. Comunicação é importante. Anotado. Eu Mas acho. base. Não, É, pode falar, pode falar. o Lincoln ele tinha feito duas perguntas. Você tinha respondido a primeira, eu engatei e acabou passando a segunda. Não, a primeira ele tinha perguntado qual que era a minha Ah, não, você respondeu a formação, segunda primeiro. isso. E aí, sobre o meu dia a dia, foi isso que eu falei. Esse resume é dividido ali entre eu acordo, aí tô tocando uma demanda, eu começo ali a codar, mexer nos HTML, CSS, JavaScript, que é realmente isso que vocês estão estudando, que eu faço. Eu pego ali na mão de HTML, CSS, daí, pô, publico isso, tem a etapa de teste ali, então terminei de fazer isso, eu tenho que fazer meus testes para ver se não está quebrando, se eu não estraguei nada que já estava pronto, faço esse teste, daí geralmente eu subo isso para algum lugar, falo, ó, QA, começa a testar, a gente tem uma pessoa na equipe chamada QA, que é uma pessoa responsável por teste. Então ela vai pegar a aplicação que eu fiz, vai testar de várias formas, testar o que tinha pronto antes, testar o que tem pronto agora, para ver se eu não quebrei nada e se o que eu coloquei de novo também está funcionando. Depois que passar por todas essas etapas, isso vai para a produção, que é lá onde o pessoal do banco vai de fato utilizar. Então minha rotina se resume a isso, cara. Eu desenvolvo projeto, vou pegando projetos novos, entregando projetos novos e entregando. E nesses intervalos aí rolam algumas reuniões que eu tenho que participar. Algumas reuniões eu simplesmente ignoro o que está acontecendo e continuo codando. Algumas reuniões eu participar de alguma forma, tipo assim, o que vocês acham que podia melhorar na squad para a gente render mais? Ou, tá muito cansativo, a gente está pegando muito projeto, mais do que deveria. Tem algumas reuniões que a gente participa e faz esse tipo de feedback, mas tem algumas reuniões que é só ali de praxe a gente ser colocado, tipo, aí a gente só ignora mesmo. Basicamente essa é a rotina. Codar reuniões, codar reuniões, codar reuniões. O dia a dia é isso. Incrível.
Então, Everton, você tá com a mão levantada? Pode falar. Ah, mas antes eu queria pedir um favor. Lucas, falei. você consegue abrir a câmera? É que eu fico É olhando que eu pra não você tenho falando, câmera. e eu Eu fico não olhando o tenho Lucas câmera. BRQ, aí eu fico pensando, nossa, como será a cara dele? Mas Ah, tem não, minha foto no é, meu LinkedIn, pô. eu tenho você no LinkedIn, mas eu queria ver você falando. Pior que eu não tenho webcam. Na minha máquina pessoal não tem webcam. Ah, Ufa. droga. Ah, não, isso aí a gente resolve. Não, se quiserem mandar um webcam, eu Usa, aceito, sem problema, cara. usa o celular de webcam. Eu Simples. não tenho celular, cara. Quebrou, foi roubado. Não, não, mentira, sério? Não, não foi. Só não quis. Cara, eu tô de pijama, tô de boa aqui, por favor. Não, tá bom, tá bom. Mas na próxima aí, ó. Não, pior que eu não tenho webcam mesmo. Eu uso o meu computador pessoal pra participar aqui. Eu não uso o notebook da empresa nem nada. Então eu não tenho Ah, webcam no meu notebook mesmo. No meu notebook não, no meu beleza, desktop. beleza. Vai ser safada essa. Ah, mas se quiserem ver minha cara, tem lá no meu LinkedIn, tem lá no meu portfólio. Manda o LinkedIn aí pro pessoal te encher o saco lá. Eu mandei já, deixa eu mandar de novo. Aí tinha um rapaz, era o Ever. Cadê Cleverson? Cleverton, pode falar, Cleverton. Manda brasa. Então, o Lucas falou aí sobre Angular, né? Queria saber um pouco mais sobre Angular, React, Vue, esses framework, sobre a API. Ele consegue explicar mais ou menos como funciona, qual que é vamos dizer, a parte que facilita aí na programação? Uhum, claro, consigo sim. Cara, aqui, banco geralmente tem muito isso de ser antigo, então tem alguns códigos que eu pego aqui no banco que são de 2015, 2013, 2012. E aqui no Itaú, o framework que a gente usa é o Angular, né? Nunca vi nada aqui com React. Basicamente, o que ele faz, o Angular ele não tem como finalidade. A gente fala muito que o Angular ele é um JavaScript turbinado, né? Só que o JavaScript até então vocês estão usando para fazer animação no CSS, fazer um scroll animado, esse tipo de coisa. O Angular ele não é bom para isso. O foco do Angular é mais essa comunicação com a API. Tá? Então, basicamente, se você for hoje chamar uma API no seu código HTML, CSS, JavaScript, você vai ter que criar aí várias funções, criar uma service, se você for fazer da forma correta, pelo menos criar arquivos a mais aí para você fazer essa comunicação com a service, você vai ter que injetar vários caras dentro do seu JavaScript para conseguir se comunicar com um serviço externo aí, uma API. O Angular, basicamente, o que ele faz é trazer isso pronto para você. Inclusive, eu posso até compartilhar minha tela, que eu estou com um projeto Angular aberto aqui na minha máquina, só para ver se faz mais sentido. Basicamente, todos são. Eu nunca compartilhei minha tela nesse cara aqui. Eu vou compartilhar aqui. Falem se está Enxerga aí. funcionando, por favor. Aí, tá Se funcionando. estiverem meu Apareceu. Visual Studio, tá aparecendo? Tá Então, só aparecendo. para explicar como que funciona o Angular. Os conceitos por trás do Angular são reaproveitamento de código e comunicação com a API. Eu aqui não estou fazendo comunicação com nenhuma API ainda, porque isso aqui é o fonte do meu portfólio, que é um sitezinho bem simples que eu fiz para esse PDI que eu comentei. Mas qual que é a ideia do Angular? Primeiro, vantagens. Aqui nessa Node Modules aqui tem várias bibliotecas que eu consigo baixar, então funções legais. Por exemplo, se eu for fazer um formulário, eu consigo adicionar uma biblioteca aqui que vai fazer máscara para os meus campos. Quando eu digitar um valor de dinheiro, ele já vai colocar vírgula bonitinho para mim, esse tipo de coisa. Tem algumas funcionalidades que você simplesmente roda um comando aqui no terminal, fala npm install, que é o padrão do Angular, e aí você coloca o nome da biblioteca que você quer fazer. Ele vai trazer isso já prontinho para o Angular, é só você vir aqui nos seus arquivos e usar, tá? Então, primeiro, essa vantagem de você conseguir turbinar com várias bibliotecas, tem muita coisa. Isso aqui já vem, várias funções que já tem nativo do Angular, então isso aqui tem bastante coisa que ajuda, mas você pode baixar ainda mais se você quiser. Então, primeira coisa é isso. Segundo, a questão de reaproveitar código. A ideia do Angular é criar uma single page application. São sites que você não vai clicar num link no menu e ele vai para uma outra tela. É tudo dentro da mesma tela, só que sem recarregar. Então, para isso, você vai ter um HTML central e aí você vai ficar criando HTMLs menores e jogando dentro desse HTML principal. Então, se você quiser, aqui não faz muito sentido, num contexto de um portfólio, que é o meu caso aqui, não faz muito sentido, dificilmente eu vou reaproveitar um bloco em outro lugar, mas no Itaú, por exemplo, eu estou criando aqui no meu código uma mensagem de erro, estou criando uma mensagem de erro aqui para, putz, cliente digitou algo errado. Cara,
tu consegue imaginar quantos pontos ali no site do Itaú que vai aparecer essa mesma mensagem? Então a ideia é eu pegar, criar um componente para isso, criar um pedacinho de HTML separado para isso, e aí todo mundo que quiser usar esse HTML, esse aqui no caso é o contato, simplesmente pega o arquivo dele, vai lá no arquivo central dele e coloca app contato, e pronto. Essa pessoa vai pegar esse trechinho de código e jogar dentro do código dele. Então, com isso, em vez de cada um dentro do seu HTML individual ter ali um formulário para contato, eu crio um formulário para contato, todo mundo simplesmente vai consumir esse formulário e aí a gente vai ter um código só sendo usado em vários lugares. Tá? Então, isso é outra coisa que é bem forte no Angular, a parte de reutilização de código. E aí aqui, ó, a parte de chamada com as controllers. Quando você cria um componente dentro do Angular, que o componente justamente é esse pedacinho de código, ele já traz pronto para você essa estrutura aqui. Então isso aqui vai ser seu HTML, isso aqui é a parte do CSS, aqui eu estou usando SCSS, que é tipo como se fosse um CSS2, mais para frente vocês vão ver aí. E ele já traz aqui para a gente o JavaScript desse cara. Isso aqui é É bem basicamente um legal isso aí. arquivo... Oi? Isso daí é bem legal. Usei na Sim, época do isso curso. aqui é o TypeScript. Tá? Então aqui, se eu quiser, por exemplo, fazer comunicação com uma API, eu não preciso criar uma service nova, eu já consigo fazer tudo daqui. Não é uma boa prática, tá? É legal separar as chamadas de API, mas, por exemplo, se eu quiser consumir qualquer API aqui, eu já consigo começar a criar uma função aqui mesmo, e a partir da minha controller que o componente gerou automaticamente, já consigo aqui chamar minha função. Já consigo chamar um API de back-end aí para fazer essa comunicação. Então, lá no Itaú, por exemplo, que a mesma tela chama, sei lá, 10 APIs, o Angular é muito prático para isso. A gente consegue deixar separado por camadas para não ficar uma bagunça, para saber onde está o quê. Se fosse num JavaScript, a gente ia ter um arquivo JavaScript para 50 telas, ia ter 50 mil linhas. Aqui a gente tem esses arquivos já preparados para servir as telas específicas. Então, esse cara aqui vai servir essa tela aqui, esse cara aqui vai servir essa tela aqui, e ele já vem preparado com todas as injeções que vem aqui para a gente conseguir chamar uma API. Ou então, caso não tenha alguma API, se eu for chamar um serviço HTTP, isso eu não vou comentar muito porque pode deixar o pessoal confuso, mas se eu quiser, por exemplo, chamar um serviço HTTP aqui, eu simplesmente venho aqui e importo dentro do meu Angular um cara aqui, HTTP client, e ele já vai automaticamente fazer os importes e eu vou conseguir consumir esse cara dentro do meu arquivo aqui, saca? Então, o que ele faz é trazer praticidade, você não precisa buscar lá fora, porque com um comando você consegue fazer basicamente tudo com o seu arquivo. Né? A ideia dele não é um JavaScript, a parte de JavaScript que o Angular substitui é mais essa comunicação com o serviço externo, fazer chamadas de API, dar uma turbinada aqui com essas dependências que você consegue instalar, mas esse é o foco dele, tá? Pelo menos falando de Angular, isso é o que traz de vantagem. A parte de estilização, a parte de animação, o ideal num projeto Angular é você vai lá nas suas dependências, aqui tem um arquivo, aqui é meio chato de achar, mas onde ele aponta qual que é o arquivo CSS que cada cara está usando, qual que é o arquivo JavaScript que cada cara está usando. Se eu quiser fazer essas animações, eu vou vir aqui, adicionar um arquivo dentro de assets, vou criar um arquivo animações.js e vou usar igual vocês estão fazendo aí no HTML e CSS de vocês, porque para essa finalidade o JavaScript puro é bem melhor. Agora, se for para chamar uma API, aí eu uso respectivamente cada controller aqui desses arquivos que fica bem melhor. Basicamente essa é a função. Não sei se ficou claro. Ficou. Eu acho que depois seria legal fazer um conteúdo, ou até eu posso pesquisar alguma coisa e colocar de maneira resumida no Discord sobre API ou esses conceitos que você usou. Sim, claro. Eu não sei se ali na grade deles do Alura se mexe com alguma coisa envolvendo API. Você que tá pegando aí, você sabe se chega nessa parte? Ah, eu tô na parte de responsividade, acho que eu tô no 5º curso de responsividade, depois dele começa o JavaScript. Beleza. Aí eu vou pegar ele nesse final de semana e na Tem próxima reunião algumas, eu já vou saber se tem tem algumas ou não. APIs públicas gratuitas, por exemplo, a do Correio, que é muito utilizada, que você coloca o CEP, você manda o CEP lá para o Correio, eles A do devolvem. Google Maps também, né? Sim, a do Maps é legalzinha também. Dá pra mostrar pro pessoal como funciona. É bem simplesinho, dependendo do que você for fazer. Inclusive, Sim.
esse sitezinho que eu tô fazendo, a ABRQ, eles meio que propõem um desafio. Acho que é até legal mostrar isso aqui para vocês. Peraí, deixa eu ver onde eu tô. Deixa eu ver o que eu vou mostrar aqui. Vai que eu mostro Nossa, errado. nossa. Nossa, que agora eu tô curioso. Calma aí, deixa eu ver se eu acho. Fechem os olhos para vocês não verem coisa errada. Aqui, ó, requisitos PDI. Eu não sei se eu tô compartilhando tudo ou se eu tô Você só tá compartilhando. compartilhando o Visual Studio Code. Você tá salvo. Deixa eu compartilhar. Aqui, ó. Só para vocês terem uma base aqui como que funciona. Então a gente tem o nosso. Eu vou fazer meu site. Uhum. Se você tá almejando, se você é um estagiário, por exemplo, e almeja virar um técnico de desenvolvimento, eles meio que estipulam que o seu site tem que ter isso aqui. Então tem que ser um site responsivo, precisa consumir API, você precisa navegar pelo menos entre duas telas, tem que ter tipagem de variável e tem que ter uma model para comunicar com a controller. Então, se você almeja ser um técnico, seu site tem que ter pelo menos isso. Show. Agora, se você quiser ser um júnior, seu site tem que ter isso aqui. Então, tem que ter tudo isso aqui, mas você também precisa colocar essas validações e componentizar ele. Componentizar é isso, no caso do Angular, tá? Então, componentizar seria aquilo que eu falei lá para vocês, de criar porções pequenas de código para poder reutilizar. Show. Agora, se você almeja ser um pleno, seu site também precisa ter componentes genéricos, padrões de projeto, arquitetura lazy loading, essas coisas aqui. Tudo isso aqui tem que ter. E aí, se você almeja virar um pleno, seu site também tem que ter micro front-end. Só que são coisas que vocês vão ver muito para frente, tá? A maioria daqui. Mas só para vocês entenderem que nesse site que eu fiz aqui, por enquanto não está com muita coisa. Eu estou incrementando justamente para atender as coisas que está sendo pedido aqui. Eu sou júnior hoje, então a minha intenção é fazer um site nesse modelo aqui. Ainda não está pronto, tem um monte de coisa que eu preciso adicionar aqui. Coisas que nem fazem sentido, por exemplo, o que eu vou testar num portfólio? Não tem função ali, eu não estou mandando requisição nenhuma. Então eu vou ter que criar a API, vou ter que criar algumas coisas para conseguir atender tudo que está sendo pedido aqui. Por enquanto o site é só visual mesmo. Mas é isso, eu não sei se eu expliquei Legal. bem a pergunta que Eu com fizeram. certeza vou pedir pro pessoal de marketing do Tech Hunter fazer um corte dessa parte. Eu posso mandar. Muito legal, muito interessante. Desculpa, eu não lembro o nome do rapaz que perguntou, mas deu para entender a parte do Angular, se o que ele traz de vantagem, deu para entender ou ficou confuso? Ele falou que tudo tranquilo. Ah, show. E aí, cara, eu falei do Angular porque é o que eu tenho usado desde o começo aqui no meu trabalho. Quando eu entrei na BRQ lá no comecinho, eu mexia com AngularJS, que é a primeira versão do Angular, porque é aquilo que eu comentei para você, é tudo bem antigo no banco. Só que agora o banco está em vias de modernizar as tecnologias. Então agora a gente está começando a mexer com Angular 8, Angular 9, para pegar essas coisas na tecnologia antiga e refazer na tecnologia nova, tá? Eu falo mais sobre o Angular, mas eu já vi um pouquinho de React e todos seguem a mesma lógica ali. A intenção é mais facilitar nessa parte de funcionalidade, não é nada tão visual assim. O foco é otimizar ali a parte de funcionalidade. O João até explicou um pouquinho na última aula que o HTML é a estrutura, o CSS é para deixar bonitinho e o JavaScript para dar função. Essa parte da função em si, o Angular ajuda bastante. A parte visual não tanto, mas na parte de fazer conexão com a API, na parte de fazer tratamento, você fazer validação, ele ajuda bastante. Nossa, é verdade, o pessoal tá dando tchau agora que eu vi que já é 8h20. Meu E Deus. eu ainda queria Na verdade, eu levantei a mão só para fazer uma pergunta. Pode falar. Pode falar, vai. Eu reparei que ali no seu código tinha os arquivos CSS, tinha um S na frente, né? E Isso, eu sim. acredito que aquilo dali seja SAS, né? Exatamente, é Pode SAS. falar um pouco sobre essa tecnologia que eu Claro, posso. não pesquisei ainda a fundo. Cara, o SAS é basicamente um CSS 2.0. Quer ver? Deixa eu até mostrar algumas funçõezinhas que eu acho legal. Vou compartilhar de novo a tela. Só para mostrar algumas coisinhas que eu usei. Tem muito mais coisa que dá para fazer, mas comentem, por favor, se está vendo aí o Visual Studio, por favor. Dá pra ver sim. Então, coisas que eu estou usando de SAS aqui. Deixa eu até usar um componente maior. Ó, coisas que eu estou usando de SAS. No SAS você consegue criar variável. Então, por exemplo, acontece muito de, putz, eu usei uma cor em uma div e eu quero usar essa cor em outras divs, só que eu não lembro qual que é a cor. Aí eu tenho que caçar no meu código aonde que está essa cor para reutilizar. Então aqui você consegue criar variáveis para usar no seu CSS
Você coloca esse cifrão aqui na frente, cria uma variável chamada verde, uma variável chamada tamanho sem pixels, uma variável, qualquer coisa de CSS que você queira fazer, você consegue criar uma variável para isso, e aí você utiliza essa variável. Então esse verde claro aqui, se você procurar, eu estou usando em vários lugares. O meu site ele segue essa paleta de cores verde e preto, então em vários lugares eu estou usando isso. Então isso é uma coisa que eu acho muito legal. Tu consegue criar variáveis com atributos CSS, seja de altura, seja de cor, seja de position, para reaproveitar em outros lugares. Segunda coisa que eu acho muito legal é que você consegue fazer CSS em cascata. Por exemplo, eu tenho uma section, que dentro tem uma div, que dentro tem um H1. Show. Eu consigo colocar o CSS da section aqui, e aí eu não preciso colocar aquele section .h1 aqui ou algo nesse sentido. Eu consigo, dentro das chaves do section, criar o CSS da outra div. E aí, pô, dentro de conteúdo tem aquele parágrafo. Beleza, dentro das chaves do conteúdo, eu coloco o CSS do H1. E aí eu vou fazendo tipo como se fosse no HTML mesmo. Você vai colocando uma div dentro da outra, você consegue colocar o CSS, um CSS dentro do outro. Nossa, que legal. Eu acho muito prático. Depois que eu comecei a usar isso aqui, eu não consigo usar HTML. Outras coisas que você consegue criar é, por exemplo, função. Então tem como, é que eu não vou lembrar de cabeça como faz porque eu não uso há muito tempo, mas eu consigo condicionar CSS. If alguma coisa aconteceu, essa div vai ser verde. Se não, essa div vai ser azul. E aí aqui dentro do CSS você consegue condicionar alguns efeitos desse sentido. Ou então você consegue, em vez de criar só uma variável, você consegue criar uma classe inteira. Tu fala aqui que a classe teste, se eu não me engano é Mixer, putz, eu não vou lembrar de cabeça, eu tenho uma documentaçãozinha que tem tudo isso salvo, depois eu passo para vocês também. Mas basicamente eu vou falar que ponto com ponto teste vai ser sempre um height X, vai ter uma cor X, vai ter um background X, e aí eu pego essa mesma classe que eu criei, eu vou reutilizando dentro de outras classes. Então vamos supor que eu tenho todos os botões do meu site vão ter 50 pixels de altura, 50 pixels de largura e a cor verde. Daí eu crio uma classe com isso, e aí toda vez que aparecer um button aqui, eu vou jogando esse cara dentro. E aí eu consigo ir reaproveitando esse CSS. A ideia do SAS é também aquilo de não ter código repetido. Se você vai ter um CSS repetido para vários botões, você cria uma classe ali para isso e reaproveita em todas as outras classes. É muito sobre isso de reaproveitar código também, tá? Mas que você pode usar, cara. Basicamente, o foco é reusabilidade. Criar uma variável aqui, usar dentro dessa classe aqui, usar dentro dessa classe aqui. Ou então, se eu quiser, eu posso importar um arquivo CSS dentro de outro arquivo CSS. Eu posso criar. O contexto onde você vai usar isso é meio raro, que realmente gera algum ganho, mas eu posso, por exemplo, pegar esse CSS footer e importar ele aqui dentro. E aí aqui dentro desse CSS footer eu tenho várias classes, eu tenho várias variáveis dessa aqui. Então eu vou criar um arquivo CSS chamado cores. Nele eu vou criar várias variáveis com todas as cores que eu quero usar no meu site. Daí para não ficar um código gigantesco, eu importo só essas cores e aí eu consigo usar as cores de um outro CSS aqui dentro. É mais para você focando essa parte de reutilização de código. Mas eu, particularmente, essa parte de função eu acho que só deixa o código maior do que precisa. Então, o que eu mais uso é isso aqui de criar variável e a parte de cascata aqui, cara. Isso aqui é extremamente útil. É muito bom fazer isso aqui. Depois que você começa a usar, você não consegue usar o CSS comum. Mas tem bem mais função que você consegue utilizar. É que no dia a dia ali, raramente você vai lembrar de usar isso, porque é coisinha tão rapidinho que você faz em segundos que criar uma função para isso acaba não fazendo tanto sentido. A ideia é ganhar tempo e você acaba não ganhando tanto tempo. A não ser que seja, por exemplo, no cenário lá do Itaú, que eu vou usar o mesmo componente 1 milhão de vezes, aí vai fazer sentido. Mas para eu que estou fazendo um sitezinho para mim, aí acaba não fazendo tanto sentido. Tá? Nossa, eu acabei de reparar que eu estou falando muito rápido. Deu para entender o que eu falei? Não, deu pra entender. Qualquer coisa tem gravação. Pessoal, Deu Se eu para estiver entender, falando, sim. não, show. Mas, cara, SAS é muito bom. Tem muita coisa legal que dá para fazer. Inclusive, uma coisa que eu ia comentar é que essa parte de declarar o verde para para usar em várias partes do código, eu fiz isso com CSS puro em um projeto. Não sei se é a mesma coisa. Depois eu eu não sei te o que mostro. você faz, mas você pode mostrar.
Mas tem mais coisas que dá para fazer, o foco é Eu justamente gostei muito dessa parte de cascata, eu achei muito sim, interessante. isso é extremamente prático. E para a organização do site também fica bem mais claro o que, que você está fazendo. E isso de importar CSS externo para códigos maiores, onde que nem tem site aí com 1 milhão de fontes, aí você vai e cria vários arquivos Qualquer ali com fonte. vários importes de fonte do Google Fonts, para não ficar aquele monte de arroba import aqui no começo, tu cria um arquivo só para isso, puxa para cá e aí tu tem todas as fontes já disponível sem ficar aquela sujeirona gigantesca no ou então, por exemplo, que nem eu até tenho um cara aqui, acho que é no sobre, que eu usei um Media Query só para aqui no sobre. Eu usei uns cadê? Deixa eu ver se eu acho. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui, deixa eu só ver se eu tô com o meu Qual que site aberto. tem? Aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Isso aqui faz isso aqui. A gente só tá Daí, vendo o Visual Studio Code. ai, Dá tá. pra ver na tela. Calma aí. Calma aí, deixa eu compartilhar outra tela então. Calma aí, calma aí. Deixa eu compartilhar minha screen pra vocês verem tudo. Estão vendo aqui? Agora sim. Agora Show. sim. Tá bonito o seu site. Esse tecão de código aqui, só o que ele faz é isso aqui, ó. Faz balançar. É literalmente isso. Aí assim, se você for fazer muita animação, muita coisa, só para isso aqui vai esse tecão de código. Então imagina um código com várias animações, vai ficar aquele código de 5.000 linhas de CSS. Daí eu poderia ter feito isso, eu não fiz, tá? Mas eu poderia ter criado um CSS à parte só para esse tipo de animação e aí eu importo dentro do meu CSS esse arquivo, para não ficar essa zona aqui de código, entendeu? Eu poderia ter feito isso, mas como a única coisa que eu fiz foi isso aqui, eu acabei nem fazendo. Tá, mas é uma das ideias do SAS também, é você conseguir importar um CSS dentro do outro, tudo visando o reaproveitamento de código e deixar o código mais clean possível. Inclusive o slogan dele é tipo, programe com CSS, algo nesse sentido. Então essa é a ideia por trás. Interessante. Belezinha, não sei se deu para entender, mas cara, SAS é vida, é muito, muito bom. Deu. Eu tô com uma listinha que ela tá acumulando agora. Na próxima reunião eu já vou vir como. Inclusive, eu entrei lá no chat do Discord, eu não sei se eu olhei no chat certo, mas pelo que eu vi não tinha nenhuma pergunta lá. Mas se vocês quiserem colocando as dúvidas lá, eu consigo tentar ir respondendo ao longo da semana, para vocês terem que esperar uma semana para alguma conversar. dúvida simples. Uhum. Inclusive, a Grace falou que também estava com algumas dúvidas de CSS e a gente ficou meia hora falando sobre o meu trabalho e... A gente conversa por lá. Não, CSS tá normal, gente. Era o Media Query, por enquanto. Aí, se vocês quiserem também usar o Discord lá, aí não precisa esperar uma semana, a gente vai conversando ao longo da semana, a gente fica acumular menos coisa. Eu vou ficar te marcando lá. Não, eu posso simplesmente ignorar, tem essa opção. Pode me marcar. Então eu não vou te encher tanto o saco assim. Não, pode marcar. Pode marcar. Eu já te mandei mensagem lá, você sabe qual que é o meu usuário, então só manda um salve lá. Uhum. Se alguém tiver alguma dúvida aí e quiser comentar, eu pelo menos eu tinha mais uma coisa pontual que eu queria falar com o Bruno. O Bruno ainda tá aí ou ele já deixou a gente? Deixa eu ver. Eu acho que ele já saiu. Bruno? Não, ele... Então, eu acho que ele tá aqui, mas ele não tá aqui. Bruno? Oi. Tá vendo, pessoal? Opa! Bruno, eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Esses dias eu tava navegando no LinkedIn da BRQ e eu vi uma vaga de estágio. Só que essa vaga de estágio, ela tava com um requisito para pegar o pessoal só que estivesse no 5º semestre em diante, alguma coisa do tipo. E eu queria perguntar para você se, para eu poder me candidatar, eu preciso cumprir todos aqueles requisitos. Se é uma coisa essencial, tipo, se eu não cumpro isso, então não adianta me candidatar, porque eu não vou passar. Cara, essa vaga que você está falando, eu nem consigo te posicionar agora, nesse momento, de qual é. Depois me dá um ping ali no WhatsApp, me manda alguma informação sobre a vaga, o código, para eu dar uma pesquisada aqui. E daí
Pronto, beleza. Daí amanhã a gente se fala durante o dia e eu te passo uma posição sobre essa vaga. Claro, eu não vou nem te encher o saco hoje, deixar você descansar. Amanhã, horário comercial, eu te mando mensagem. Não, pode mandar, manda agora, mas eu provavelmente eu só vou conseguir te dar retorno amanhã, cara. Não, Mas você já pode mandar, o que for, já pode mandar o link aqui no WhatsApp mesmo, que eu te posiciono direitinho. Amanhã eu falo contigo. Certo, certo. Então era só isso. Eu até queria prolongar um pouco mais o assunto, mas a gente já passou do horário, ainda tem uma mentoria coletiva. Não, com certeza, com certeza. O Lucas hoje, a participação dele foi muito boa. O pessoal com O muitas Lucas deu questões aula também. aqui hoje. Não, foi bem produtivo, gostei bastante aí. Obrigado pela presença de todos, né, até agora. Um pouquinho a mais aí. Obrigado, Lucas, aí, que arrebentou. Vou aproveitar aqui e finalizar, tá? A gente está com previsão de abrir turma de formação de capacitação em .NET. Não tem a data ainda exata para abertura das inscrições, mas isso deve acontecer no pior dos mundos durante a semana que vem. Aí, a gente faz a comunicação para as pessoas que tiverem interesse da São Judas se inscrever. São milhares de inscrições para 40 vagas. Então, obviamente, a gente vai observar o mercado que vem da São Judas, né, os alunos que vêm da São Judas, mas são muitas pessoas para uma quantidade bem, bem pequena de vagas. Quem tiver interesse aí, manda o currículo que a gente vai dar retorno para todo mundo. Certo. Beleza? Você pode fazer aí na verdade, essa turma, para se inscrever, é preciso realizar 2 testes, um teste de lógica de programação e um teste de lógica matemática, mais uma entrevista cegas. Eu falei isso antes, mas pode ser que a turma já tenha esquecido. Mesmo assim, eu preciso do currículo. Tá? Mesmo a pessoa vai fazer teste, vai ficar registrado, mas eu preciso do currículo, me encaminha o currículo. Quem tiver interesse, você pode até fazer angariar esses currículos das pessoas que estão participando aqui do Bootcamp. Algumas pessoas já me encaminharam os currículos. Que você passou no seu e-mail. Mas foi em outro cenário, vou deixar claro aí que eu vi que tem algumas pessoas que me mandaram currículo que estão aqui. Tá? Então, foi outro cenário que eu sinalizei, que ali eram para vagas de estágio que fossem abertas. Não havia confirmação dessa turma de .NET ainda. A confirmação saiu ontem, 3, né? Ontem. E aí, primeira mão agora, né? Sinalizando aí em primeira mão que essa turma a gente vai rodar ela, as inscrições começam na semana que vem, mas já podem ir mandando para nós, antes de começar as inscrições, que a gente vai seguindo aqui com o envio dos testes e tudo mais, e vocês já saem na frente. Beleza? Uhum. Então, a gente pode fazer assim, pessoal. Vocês mandam para mim, eu junto tudo e mando em um e-mail só para o Bruno. Fica mais centralizado. Beleza? Com a gente também nos primeiros encontros, a Franciane é quem está organizando a formação dessa turma de .NET. Então, no próximo encontro aqui, eu vou convidá-la para vir e, de repente, falar um pouco aí da capacitação e tudo mais, tá? Pegar uns 10 minutinhos, viu, Lucas? E aí a Fran dá uma sinalizada no começo, ela já fala como é que vai ser direitinho aí, data, né, e-mail para inscrição e tudo mais. Fechou? Fechou. Ótimo. Show, beleza. Beleza. Beleza? Valeu. Valeu. Então é isso. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Bom descanso, boa semana. Bom descanso. Tchau, gente.